Falando nesse assunto, qual que é a diferença principal da fluência para a proficiência? Definição de fluência no dicionário. Falar naturalmente. O que flui é natural, acontece de maneira natural. Né? Definição de proficiência é algo que você faz com maestria. O que acontece? O quadro comum europeu para idiomas, ele criou um framework para dizer, olha só, para você ser considerado básico em um idioma, você precisa fazer isso, isso e isso. É a famosa lista do can do, né? What can I do? O que eu consigo fazer sendo básico, o que eu consigo fazer sendo intermediário, o que eu consigo fazer sendo avançado. Dentro básico, intermediário e avançado, existem níveis de proficiência, que no caso do CFR é A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ponto. Essa é uma forma de medir a proficiência em um idioma. A proficiência é a maestria que a pessoa tem em cada um dos degraus. A fluência é falar de maneira natural. Muitas pessoas fazem intercâmbio, fazem provas de proficiência, tipo IELTS, e não têm segurança para falar. Ainda tremem na base na hora de conversar em inglês. Ainda tem dificuldades para entender o inglês falado em algumas situações. Mas a pessoa tirou um score super alto lá num teste de proficiência XPTO. Essa é a questão. O fato de eu ter... Óbvio que se uma pessoa tirar um C2 numa prova, né? Que o C2 é o maior nível... Ela vai ter... Se ela fez um teste completo, né, que engloba todas as habilidades, porque tem isso também, algumas pessoas fazem testes online, e o teste online ele não capacita, por exemplo, o speaking, a conversação. Né? O fato de eu fazer um teste online gravado, por exemplo, repita essas palavras, ou então responda tal coisa, e eu falar, aquilo não é conversar, aquilo é falar. Falar, papagaio fala. Né? Você botar um papagaio, o papagaio aprende a falar. Conversar. Né? Então, a maioria dos testes online, testes de exames de proficiência que algumas pessoas fazem, que não avalia o speaking, né? Que são as duas habilidades de output, que é a escrita e a conversação, ela só avaliou a leitura e a escrita. Às vezes, o listening, né? A audição. Então, assim, é complicado você falar que uma pessoa é fluente só pelo fato dela ter feito uma prova. Ponto. Né? Ela fez um exame e tem uma proficiência avançada, básica, intermediária. E aí entra um outro ponto que é o que eu mais gosto, que é o de falar da fluência. Eu posso falar naturalmente, por exemplo, quando a pessoa está no básico, vai ser aquelas perguntas básicas, né? Oi, como é seu nome? De onde você é? Quantos anos você tem? Tá tudo bem? Onde você mora? Sei lá, qual é a sua profissão? Então, de tanto repetir isso, as pessoas começam a falar isso de maneira naturalmente. Tanto que tem alguns alunos que falam assim, se for aquelas perguntas mais básicas, eu consigo conversar. Mas se for por uma conversa um pouco mais formal, uma conversa um pouco... Não consigo. Por quê? Porque, na verdade, ela não aprendeu a conversar, ela aprendeu a falar. É diferente. Tá? Então, quando a pessoa fala lá no básico, essas falas, essas conversas introdutórias de maneira natural, ela já internalizou, ela já é fluente. Sim. Só que ela é fluente com uma proficiência básica. Uhum. O nosso objetivo não é nem se focar, não é nem focar em fluência e nem em proficiência. Primeiro, definir o que é uma meta de fluência para a pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma meta de fluência cara, eu só preciso do inglês porque eu vou fazer um mestrado e eu quero fazer uma conferência nos Estados Unidos e eu quero apresentar o meu trabalho lá na conferência. E não quero mais saber de nada. Então, essa pessoa, né, e tá tudo bem, cada um com a sua meta, cada um com o seu quadrado. Então, essa pessoa ela vai ter que se capacitar para ter uma fluência para aquele cenário. E para passar na imigração, para fazer check-in no hotel. Cada um tem um objetivo diferente, né? Na gente, prática. Exatamente. E tem gente que só quer o inglês para viajar. Eu só quero viajar com segurança. Eu sou louca para conhecer o mundo, morro de vontade de conhecer o planeta, mas eu me limito a viajar porque eu não consigo me virar. Então, a pessoa só tem aquele objetivo. Então, primeiro, a gente precisa definir
Qual é o objetivo? Imagina uma pessoa que só quer aprender inglês para viajar, você fica socando um monte de vocabulário e estrutura que ela não vai usar na viagem. Primeiro, perde tempo. Segundo, desmotiva, né? Então, e outra, se eu não tenho uma meta, eu costumo falar que a meta de fluência, ela é o destino final do GPS. Para chegar aqui, antes de vir, eu coloquei no Google Maps para saber mais ou menos quanto tempo eu ia levar. Então, eu coloquei lá o destino final. E aí, eu tracei a rota. Ele, vira à direita, vira à esquerda, faça isso, faça aquilo. Você chegou ao seu destino final. É a mesma coisa. E aí, se eu não tenho esse destino final, que é a definição de fluência exata, para mim, não é para você. Não é para o João. É para mim. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou traçar a rota? Primeiro, eu não consigo traçar a rota. Se eu não sei onde eu quero chegar exatamente, eu não traço a rota. Se eu não traço a rota, como é que eu dirijo? Sim. E se eu não dirijo, como é que eu sei se eu tô chegando lá? Ou vou ficar dirigindo? Então, a primeira coisa é entender que fluência é uma coisa, proficiência é outra, e nenhuma das duas são extremamente importantes antes de definir a meta. Entendi. Tem que entender o que é importante para você, né? O que você quer. Então, como a gente falou no outro episódio, esse autoconhecimento e também essa questão de entender, como você falou, quero participar de uma reunião, ou não, eu quero viajar, ou eu quero me comunicar com uma pessoa específica. Cada pessoa vai ter o seu objetivo.